repercutiu bastante as manifestações nas redes sociais a partir da publicação dessa imagem dessa criança aí que é filha de Roberto Justo e estava ostentando uma bolsa avaliada em aproximadamente R$ 14.000. Entre as pessoas que fizeram os comentários, e alguns dos comentários, sim, amoldam-se à incitação de crime, porque houveram pessoas que escreveram somente a guilhotina, tem que matar, coisas do tipo. Uma das pessoas que fizeram essa publicação, uma psicóloga, veio agora e se manifestou. Gravou um vídeo, esse vídeo está aqui no canal do YouTube, aqui do Gazeta Brasil, eu vou colocar ele para você já para você assistir. E o que eu quero abordar com você é o seguinte, no Código Penal, então imagine só, essa mulher, quando ela fez a publicação, ela cometeu a incitação à prática de crime. É quando você incita de forma pública a prática de qualquer ato de violência ou qualquer ato, na verdade, criminoso. Esse dispositivo está lá no 286 do Código Penal, vou até mostrar para você, o 286 do Código Penal, que aborda a incitação ao crime. Veja só, incitar publicamente a prática de crime. Quando ela incita a prática de violência, a prática de homicídio, ela incita a realização de crime. Portanto, comete aquilo que está descrito no artigo 286, que pode ensejar uma pena de 3 a 6 meses. E aí ela vem a público agora e se desculpa. Veja só, quando uma pessoa que comete uma infração penal vem a público e se desculpa, pede perdão, isso a exime da responsabilidade? Em algumas situações, sim. Então, existem algumas situações que a pessoa vai se desculpar e isso vai eximir ela de qualquer responsabilidade penal. Mas nesse caso, não. Nesse caso, não, por quê? Porque esse crime se consuma, claro, caso a polícia, caso o Ministério Público, o Poder Judiciário entenda pela ocorrência desse crime. Então, eu estou falando aqui num plano teórico, né? Em tese, essa infração penal, se constatada que foi realmente praticada por ela, essa infração penal se consuma no momento da sua realização. Quando se realiza? Bom, quando as pessoas indeterminadas tomam conhecimento daquilo que ela falou. É como uma injúria, sabe aquela coisa de a palavra dita não volta atrás? Uma vez que você fala, não volta mais atrás. Então, houve uma consumação, uma vez que as pessoas tomaram conhecimento a respeito daquelas expressões. Então, o Código Penal tem, entre os seus artigos, algumas disposições a respeito de um arrependimento posterior. Então, uma pessoa que pratica um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa e ela consegue reparar os danos, né? Ela consegue reparar os danos à vítima, reparar os danos que foram praticados, essa pessoa tem sobre si, né, uma benesse oferecida pela legislação, que seria esse arrependimento posterior, que reduz a responsabilidade dela. Nesse caso, não. Nesse caso, não, porque uma vez que ela falou, não se volta mais, apesar de não ter sido dito, ter sido escrito, mas quando as pessoas tomaram conhecimento. Vou colocar o vídeo da moça aqui para você ver como ela se desculpa e tenta explicar a situação. O que é válido, com toda certeza é válido, ela explicar que não queria ter se expressado daquela forma, mas é claro, caso o sistema judiciário, o sistema policial, que age, que tem atribuição para isso, entenda pela ocorrência de infração penal, é claro, deve ser apurado mais profundamente. Veja só o que ela diz. Boa noite a todos, meu nome é Aline Alves de Lima, tenho 35 anos e sou psicóloga. Eu venho através desse vídeo me pronunciar e esclarecer sobre o comentário que eu fiz na postagem do colega, também psicólogo, Guilherme, onde ele publicou uma foto da família Justus e trouxe a abordagem dos bolcheviques. Os bolcheviques foram um movimento de classes na Rússia em 1917 contra a desigualdade social. Então, classe trabalhadora e classe opressora. A frase do colega foi: os bolcheviques estavam certos. E o meu comentário foi em cima da afirmação dele acerca da diferença de classes. Então eu disse, tem que MTR mesmo, PQP. Eu reconheço, gente, que foi um comentário infeliz porque eu não expliquei o contexto ao qual eu me referia e que eu usei a sigla de uma forma metafórica. Eu trabalho, gente, com saúde mental, né? Então eu tenho responsabilidade afetiva e eu jamais atacaria uma criança ou quem quer que seja. Meu intuito ali era falar contra a desigualdade social, o classismo, a desigualdade de classes. E nisso que reside o meu erro, de eu não ter explicado. Inclusive, eu sempre digo para os meus pacientes que o óbvio precisa ser dito, mas ali, naquele caso, eu mesma não fiz. Então, por isso mesmo, eu quero pedir desculpas a todos os membros da família Justus. Não foi um ataque ou uma ameaça a uma criança, muito menos a nenhum membro da família. Foi um protesto contra a diferença de classes. Não foi um protesto pessoal sobre a família Justus. Foi um protesto coletivo,
contra a aristocracia brasileira, principalmente nesse momento onde nós estamos debatendo a taxação das grandes fortunas. É preciso acabar com esse abismo classista e histórico, onde eu, por exemplo, que sou uma mulher negra de 35 anos, e sim, eu sou formada, eu atuo na minha área, vocês podem dizer que eu até tenho alguns privilégios, mas ainda assim, gente, praticamente eu vendo almoço para comer a janta, assim como muitos outros brasileiros. Ao passo que uma criança usa uma bolsa de uma criança de 5 anos, né, usa uma bolsa de 14 mil reais. Então, alguns de vocês podem até falar, ou podem até pensar, mas não é inveja, não é vitimismo, não é loucura. É a realidade em que nós vivemos e que protestar ainda é um ato de liberdade, não é considerado crime. Mesmo assim, sem eu ter ofendido ninguém ou sem eu ter ameaçado ninguém, perfis extremistas usaram o meu comentário para disseminar o ódio, de modo que eu estou recebendo virtualmente, né, estou sofrendo diversas ameaças, incluindo ameaças de morte e estupro. Então eu estou passando por um verdadeiro linchamento virtual desde sábado à tarde. E eu temo, claro, pela minha própria vida. Eu tive dados expostos na internet e eu vou deixar aqui nesse post algumas dessas ameaças que eu recebi. Eu não sei colocar bonitinho aqui no vídeo, mas eu vou deixar do lado. Então eu gostaria mais uma vez de reiterar o meu pedido de desculpas à família Justus e a quem se sentiu ofendido, porque essa realmente, certamente não foi a minha intenção. Por fim, eu sei que a luta para que esses direitos sejam efetivados e aconteçam na prática não vem de hoje e não vai acabar hoje. Novamente, eu reitero que o meu ato de indignação e desespero, porque foi desespero, refleti muito, foi desespero, jamais deve ser um dos caminhos seguidos, gente, jamais. Então, sendo assim, mais uma vez eu peço perdão à família Justus pelas minhas palavras. Muito obrigada a todos. Bem, é aquela coisa, em se tratando do sistema jurídico, explica, mas nem sempre possui consequências ali, em se tratando do sistema de repressão penal. É claro que eu estou tratando disso aqui em teoria, né? Então, partindo do pressuposto que o que ela diz seria considerado uma incitação ao crime, é claro, o sistema jurídico, o sistema de repressão penal, caso adotassem providências nesse sentido, poderia chegar a confirmação da infração penal e, portanto, eu quis dizer simplesmente que o 286 do Código Penal, que é esse que prevê incitação à prática de crime, ele não vai ser diminuído ou não vai ser aplicado em se tratando de uma situação em que se verifica um arrependimento posterior, porque o arrependimento posterior não se aplica ao 286, tá certo? Se você acompanhou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, aqui País Democrático, e se você quiser estar comentando, fique à disposição, a gente se vê em outro vídeo. Valeu, forte abraço e até o próximo.